Irmãs, os irmãos congregados para a Eucaristia, que bom estarmos juntos para, como o corpo de Cristo, a Igreja, celebrarmos a presença de Jesus no mistério pascal, a Eucaristia. Nós cumprimentamos também aqueles que nos seguem pelo Instagram da paróquia. Hoje nós rezamos pelos falecidos. Joaquina Alexandre do Nascimento, 7º dia. Maria de Jesus Almendra Freitas, 7º dia. Antônio Bandeira, Apolinária Pereira, Benedita, Carlos Alberto Pereira de Holanda, Durval Rodrigues Bacelar, Helenice Leite, Nicínia, Flávia dos Anjos Maceno, Francisco Dantas Fonseca, 4 meses. Helena Alves Lindoso, Ione Cronenberger Soares, Iracema Paiva, José Ivaldo de Oliveira, 2º mês. Júlia de Carvalho Nunes, Luísa Costa Cavalcante, Maria de Jesus Silva, Maria do Carmo Alves, Maria Isabel Mendes Ribeiro, Matias Augusto de Oliveira Matos, Raimundo Cosme de Oliveira, Raimundo Nonato Freire, Robert Barradas, Sebastião Araújo Andrade, a TT Sidney Luiza. Rezamos pela saúde de Osmar dos Santos. Pelos aniversariantes da data de hoje, estão aqui conosco, nós cumprimentamos as famílias que rezam pelos falecidos, como por aqueles que festejamos as datas de aniversário na comunidade. Ângela Nogueira Paranaguá de Santana Andrade, Benício de Araújo Pessoa, Djalma Cardoso Leite, Domingos Mendes Pereira, Eduardo Lago, Isabel Campos Oliveira, Joyce Anne Barbosa Amorim, Laiane Ribeiro Leal, Ludmila Maria Reis Paz Landim, Maria das Graças Ferreira, Maria Rosa Bezerra, Marília Souza Costa, Marina Nunes Paz, Monique Melo Fortaleza, Raquel Alves Bezerra Laura, Maria da Glória Barbosa Lima. A nossa comunidade hoje quer cumprimentar o Toinho Bernardo, que depois de 7 meses, não é, meu irmão? 6 meses, depois de 6 meses, com as precauções devidas, está voltando como titular da sacristia da paróquia de Fátima. Está assumindo o posto. Nós rezamos por ele, pela sua família, por todas as pessoas que estão retornando aos seus trabalhos, com todos esses cuidados que nós precisamos ter. Aqui dentro da igreja, nós pedimos que mesmo você sendo da mesma família, mantenha a distância de 3 pessoas por banco, e tenha aquele cuidado com relação ao ajoelhar-se. Vocês não levem a mal a gente repetir essas coisas, com esse cuidado justamente para você se proteger e depois proteger quem está à sua frente, como também na hora da comunhão, de você que está nas laterais, se levanta para dar comunhão a quem está no meio, e depois você volta para o seu lugar, e assim a gente vai se organizando para vivermos, não é,
nos adaptando sempre. Estamos sempre num processo de educação. Como é importante a gente ser dócil. Deus nos dê a graça de ser dócil também à vontade de Deus, que nós queremos fazer e viver nesta celebração. Apresentemos o canto de inicial. A Bíblia é a palavra de Deus, semeada no meio do povo, que cresceu e nos transformou, ensinando-nos a viver um mundo novo. Deus é bom, nos ensina a viver, nos revela o caminho a seguir. Só no amor, partilhando seus dons, sua presença iremos sentir. A Bíblia é a palavra de Deus, semeada no meio do povo, que cresceu e nos transformou, ensinando-nos a viver um mundo novo. Meus irmãos, minhas irmãs, nós celebramos hoje a memória de São Jerônimo, que foi o primeiro tradutor sistemático das Sagradas Escrituras, dos textos originais da língua aramaica e hebraica e da língua grega para o latim. E essa sua tradução sistemática da Bíblia se chama de Vulgata, porque era a língua comum, que o latim era a língua comum do povo. A pedido do Papa Dámaso, São Jerônimo mudou-se para a Terra Santa e empreendeu essa grande obra, a realização desta grande obra. Então rezemos agradecidos hoje pelo dom da vida e da vocação de São Jerônimo. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Reconheçamos que somos pecadores e peçamos o perdão e a misericórdia de Deus para celebrarmos mais dignamente esta Santa Missa. Senhor, piedade de nós. Somos o teu povo pecador. Toma nossa vida de pecado e dor, enche-nos do Espírito de amor. Cristo, piedade de nós. Somos o teu povo pecador. Toma nossa vida de pecado e dor, enche-nos do Espírito de amor. Senhor, piedade de nós. Somos o teu povo pecador. Toma nossa vida de pecado e dor, enche-nos do Espírito de amor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe-nos os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Oremos. Ó Deus, que destes ao presbítero São Jerônimo profundo amor pela Sagrada Escritura, concedei ao vosso povo alimentar-se cada vez mais da vossa palavra e nela encontrar a fonte da vida. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Você que nos acompanha através das nossas redes sociais,
Liturgia da Palavra. Leitura do livro de Jó. Jó respondeu a seus amigos e disse: sei muito bem que é assim. Como poderia o homem ser justo diante de Deus? Se quisesse disputar com ele, entre 1000 razões, não haverá uma para rebatê-lo. Ele é sábio de coração e poderoso em força. Quem poderia enfrentá-lo e ficar ileso? Ele desloca as montanhas sem que elas percebam e as derruba em sua cólera. Ele abala a terra em suas bases e suas colunas vacilam. Ele manda ao sol que não brilhe e guarda escondidas as estrelas. Sozinho desdobra os céus e caminha sobre as ondas do mar. Criou a Ursa e o Éirion, as Pleiades e as constelações do sul. Faz prodígios insondáveis, maravilhas sem conta. Se passa junto de mim, não o vejo, e quando se afasta, não o percebo. Se ele apanha uma presa, quem ousa impedi-lo? Quem pode dizer-lhe o que está fazendo? Quem sou eu para replicar-lhe? E contra ele escolher meus argumentos. Ainda que eu tivesse razão, não poderia replicar, e deveria pedir misericórdia ao meu juiz. Se eu clamasse e ele me respondesse, não creio que daria atenção à minha voz. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial. Chegue a minha oração até a vossa presença. Chegue a minha oração até a vossa presença. Clamo a vós, ó Senhor, sem cessar, todo dia. Minhas mãos para vós se levantam em prece. Para os mortos, acaso faríeis milagres? Poderiam as sombras erguer-se e louvar-vos? Chegue a minha oração até a vossa presença. No sepulcro haverá quem vos cante o amor e proclame entre os mortos a vossa verdade. Vossas obras serão conhecidas nas trevas e vossa graça no reino onde tudo se esquece. Chegue a minha oração até a vossa presença. Quanto a mim, ó Senhor, clamo a vós na aflição. Minha prece se eleva até vós desde a aurora. Porque vós, ó Senhor, rejeitais minha alma, e por que escondeis vossa face de mim? Chegue a minha oração até a vossa presença. Alegria, fiquemos de pé, a boa nova será anunciada. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, enquanto Jesus e seus discípulos caminhavam, alguém na estrada disse a Jesus: eu te seguirei para onde quer que fores. Jesus lhe respondeu: as raposas têm tocas
e os pássaros têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. Jesus disse a outro: segue-me. Este respondeu: deixa-me primeiro ir enterrar meu pai. Jesus respondeu: deixa que os mortos enterrem os seus mortos, mas tu vai anunciar o reino de Deus. Um outro ainda lhe disse: eu te seguirei, Senhor, mas deixa-me primeiro despedir-me dos meus familiares. Jesus, porém, respondeu-lhe: quem põe a mão no arado e olha para trás, não está apto para o reino de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, não sei se causa alguma estranheza a vocês o fato de esta narrativa do Evangelho não ter um desfecho. Porque quando se conta uma história, um acontecimento, ou então mesmo quando se cria, se bola uma história, é normal dizer em que terminou, né? Em que foi que deu. Isso se chama desfecho ou desenlace. E esta narrativa não tem um desenlace. Não estaria aqui o narrador, Lucas, nos dando um indicial? Não estaria nos chamando a atenção para algo? E eu acho que sim. Porque esta narrativa é paradigmática da nossa vida, da vida de quem escuta essa palavra. E estas três personagens que interagem com Jesus são, na verdade, uma figura literária de cada um de nós. Somos nós que vamos dizer qual será a resposta àquilo que Jesus está colocando. São três, porque três é um número na Bíblia que tem o seu significado, né? Significa totalidade. Poderíamos dizer que essa é a situação de toda pessoa que se encontra com Jesus. É preciso tomar uma decisão. Não dá para ficar indiferente. E estes acontecimentos aqui, e tantos outros, têm o seu cenário no caminho que Jesus trilhou da Galileia para Jerusalém. O Evangelho segundo Lucas é o Evangelho do caminho. Deste caminho que Jesus tomou desde a sua terra, a Galileia, onde ele viveu toda a sua vida, até Jerusalém, onde houve o desfecho da sua trajetória terrena, a sua Páscoa, paixão, morte e ressurreição. Enquanto Marcos narra essa história do caminho em um capítulo, e Mateus em 2, Lucas narra em
mais de 10 capítulos. É uma diferença grande, né, estatisticamente. Então Lucas é o evangelho do caminho. Existem muitos fatos que somente Lucas narra deste caminho que Jesus fez da Galileia a Jerusalém. E Lucas, quando nos apresenta o caminho com essa riqueza de detalhes, não nos está fornecendo uma informação de viagem, um diário de viagens. Na verdade, a narrativa do caminho em Lucas é uma escola de discipulado. É uma escola de seguimento de Jesus. Hoje nós encontramos Jesus, e isto acontece bem no começo do caminho, esta narrativa aqui. Ele diz para um: segue-me. Segue-me para onde? Segue-me para onde eu estou indo. Faze o caminho que eu estou fazendo. Então, de certo modo, Lucas está nos dizendo, insinuando que a situação de cada uma dessas três pessoas é uma referência da situação vital de toda pessoa que se confronta com Jesus. E ao primeiro ele diz: segue-me. Foi ele que tomou a iniciativa. Aliás, o primeiro diz a Jesus: eu te seguirei, e ele diz, foi a própria pessoa que tomou a iniciativa. E Jesus diz: olha, as raposas têm suas tocas, os passarinhos têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Essa é uma expressão do desapego total de Jesus. E para segui-lo, é preciso ser alguém desapegado. Nós não temos um onde definido. O nosso único onde é Cristo, que é onde ocorre exatamente a vontade de Deus. Padre Amadeu bem conhece um filósofo, teólogo da patrística chamado Orígenes. Ele diz que tudo aquilo que Jesus diz do reino de Deus, ele está dizendo é dele mesmo, porque ele é o reino de Deus. Quando nós seguimos o caminho de Jesus, o reino de Deus está acontecendo em nós. Não é aqui nem acolá, ele está em nós. Então, para se fazer discípulo e seguir o caminho de Jesus, é preciso desinstalar-se. Nenhuma pessoa apegada a lugares, a coisas, está apta para fazer o caminho com Jesus. E uma segunda pessoa é convidada por Jesus. Aqui é Jesus que toma a iniciativa: segue-me, mas sempre é o tema do seguimento, do discipulado. E aí então aquela pessoa diz: deixa-me primeiramente enterrar meu pai, né? E Jesus diz: deixa que os mortos enterrem seus mortos, mas tu vais anunciar o reino de Deus. Mortos é uma maneira metafórica aqui, como Jesus se refere às pessoas que não creem no Evangelho, que não creem nele. Quem não crê em Cristo não precisa nem que alguém venha e mate, porque já está morto. E então Jesus diz: os mortos, aqueles que não creem, tem muitos outros mortos que eles os enterrem uns aos outros, né? Mas tu vem anunciar o reino de Deus. E um terceiro que se oferece a Jesus, então Jesus, esta pessoa pede para se despedir da sua família. A família, tanto na sociedade judaica da época, quanto até mesmo na sociedade odierna, né? E quem é do interior, como eu, cidade pequena, sabe bem disso. Quando a gente encontra uma pessoa mais velha, né? Que não conheceu a gente, que já saiu antes da gente de lá, diz assim: de qual família você é lá? Né? Família
é aquilo que dá a nossa identidade. A família também é o lugar dos nossos afetos. E quem quer seguir Jesus tem que fazer também esta transição de identidade e de afeto. O verdadeiro discípulo de Jesus não tem como referência principal o seu sobrenome. Ele tem como referência principal a sua pertença à família dos filhos e filhas de Deus, o seu batismo, mediante o qual ele se comprometeu com esse reino e torná-lo conhecido. Então, nestas três situações que nos são apresentadas bem no comecinho do caminho de Jesus para Jerusalém, também Lucas já começa a nos ensinar o que significa ser discípulo de Jesus. É não ser uma pessoa apegada, enraizada, é ser uma pessoa que, em primeiro lugar, busca não cumprir com aquilo que é justo, como, por exemplo, enterrar o próprio pai, mas é aquele que coloca em primeiro lugar as coisas do Pai do céu, e é nutrir a sua própria identidade, não da nossa família terrena, mas em primeiro lugar da nossa família, que é a nossa igreja, nosso compromisso batismal com o Cristo. E assim é que nós nos encontramos aptos a colocar a mão no arado e olhar para frente. Nesta parábola, nesta passagem, Jesus recorda o chamado de Eliseu, quando Elias passou e jogou sobre ele o manto. Ele estava arando a terra. Imediatamente Eliseu correu atrás do profeta Elias, pegou o seu arado, fez uma fogueira, suas juntas de boi, fez um churrasco, ofereceu aos seus parentes, e ele mesmo foi anunciar o reino de Deus. É com esse mesmo desapego também que Jesus nos chama a ser seus discípulos. Colocar a mão do arado e não olhar para trás, mas como Eliseu, sempre olhar para a meta que Deus nos aponta. Amém. Apresentemos diante do altar de Deus os dons que Ele nos deu e cantemos. Pão e vinho te apresentamos nesse altar como sinal que tu recolhes nossa oferta, tudo que somos deixamos aqui. Pão e vinho te apresentamos nesse altar como sinal que tu recolhes nossa oferta, tudo que somos deixamos aqui. É um milagre que se dá, o pão e o vinho em corpo e sangue vão se transformar. Não há limites para o amor, vem transformar também minha vida, ó Senhor. É teu esse milagre de amor. É um milagre que se dá, o pão e o vinho em corpo e sangue vão se transformar. Não há limites para o amor, vem transformar também minha vida, ó Senhor. É teu esse milagre de amor. Orai, irmãos e irmãs,
para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, Senhor, Por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem de toda a Santa Igreja. Concedei, Senhor nosso Deus, que a semelhança de São Jerônimo, meditando vossa palavra em nossas orações, sejamos mais solícitos em oferecer-vos o sacrifício que nos salva, por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever e salvação, dar-vos graças sempre e em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, por Cristo Senhor nosso. Ele é a vossa palavra viva pela qual tudo criastes. Ele é o nosso Salvador e Redentor, verdadeiro homem concebido do Espírito Santo e nascido da Virgem Maria. Ele, para cumprir a vossa vontade e reunir um povo santo em vosso louvor, estendeu os braços na hora da sua paixão, a fim de vencer a morte e manifestar a ressurreição. Por ele os anjos celebram vossa grandeza e os santos proclamam vossa glória. Concedei-nos também a nós associar-nos a seus louvores, cantando a uma só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, Hosana, Hosana nas alturas, Hosana, bendito aquele que vem em nome do Senhor, bendito aquele que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas, Hosana, Hosana nas alturas, Hosana. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda a santidade. Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai nossa oferenda ao Senhor. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, deu graças e o partiu e deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é meu corpo que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice e em suas mãos deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação. E vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. E nós vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro,
que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, com o nosso Bispo Jacinto e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição. Joaquim Alexandre do Nascimento e Maria de Jesus Almendra Freitas, no 7º dia, como os demais que apresentamos no início da celebração, e de todos os que partiram desta vida. Acolhei-os junto a vós, na luz da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Enfim, nós vos pedimos, tende piedade de todos nós e dai-nos participar da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com São José, seu esposo, com os santos apóstolos, São Jerônimo e todos os que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Cedei-nos o convívio dos eleitos. Por Cristo, com Cristo e em Cristo. A vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. Obedientes à palavra do Salvador e formados por seu divino ensinamento, ousamos dizer: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto vivendo a esperança aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis na morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Eu andei pelas vilas, apontei as saídas, como o Pai me pediu. Portas, eu cheguei para abri-las, eu curei as feridas, como nunca se viu. Por onde formos também nós, que brilha a tua luz. Fala, Senhor, na nossa voz, em nossa vida.
vida, nosso caminho então conduz. Queremos ser assim, que o pão da vida nos revigore no nosso sim. Vejam, fiz de novo a leitura das raízes da vida, que meu Pai vê melhor. Luzes acendi com brandura para a ovelha perdida, não medi meu suor. Por onde formos também nós, que brilha a tua luz. Fala, Senhor, na nossa voz, em nossa vida, nosso caminho então conduz. Queremos ser assim, que o pão da vida nos revigore no nosso sim. Vejam, procurei bem aqueles que ninguém procurava e falei de meu Pai. Pobres, a esperança que é deles, eu não quis ver escrava de um poder que retrai. Caminho então conduz. Queremos ser assim, que o pão da vida nos revigore no nosso sim. Vejam, semeei consciência nos caminhos do povo, pois o Pai quer assim. Tramas, enfrentei prepotência dos que temem o novo, qual perigo sem fim. Por onde formos também nós, que brilha a tua luz. Fala, Senhor, na nossa voz, em nossa vida, nossos caminhos então conduz. Queremos ser assim, que o pão da vida nos revigore no nosso sim. Oremos. Ó Deus, ao nos alegrarmos na festa de São Jerônimo, fazei que a comunhão na Eucaristia desperte os corações dos vossos fiéis, para que sempre atentos às Sagradas Escrituras, conheçamos o caminho a seguir e cheguemos por ele à vida eterna, por Cristo nosso Senhor. Amém. Nós estamos pedindo a sua colaboração para divulgar a festa de Nossa Senhora de Fátima, levando para sua casa o convite,
Se você mora no condomínio, de levar também para os quadros de avisos lá desses espaços. E de tal modo vivamos do dia 4 ao dia 13 a festa. Aí vocês sabem que a missa das 18 passa a ser às 19, do dia 4 até o dia 12, às 19 horas, e dia 13 ao meio-dia. Nós celebraremos a festa de nossa padroeira. E à noite do dia 13 tem aquele concerto para Maria. Na parte social, nós estamos pedindo apoio para o leilão virtual. Até está aqui conosco o Wagner, que é um dos responsáveis pelo leilão virtual. Levanta o braço aí, Wagner, esse senhor querido que está aí. Se você quiser dar a ele alguma joia para que leve para o leilão, ele está arrecadando. E tem também o drive-thru de comidas típicas ali no estacionamento da frente, nos dias 4, 7, 9 e 11. Adaptação que temos procurado fazer para a festa desse ano. Muito obrigado a todos pela divulgação e pela presença. Naquele período lá vai ter aqui a igreja e também o auditório, o salão aqui da comunidade, com 100 lugares, não é? Além das partes externas daqui da nossa igreja, como aqui dentro também. Tá bem assim? Vamos participar presencialmente no que for possível, como também através das redes sociais da nossa paróquia. Nós agradecemos a cada um, a cada uma, pelo esforço e pela participação. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. A alegria do Senhor é a vossa fortaleza. Ide em paz e que o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Uma entre todas foi a escolhida, foste tu, Maria, serva preferida, mãe do meu Senhor, mãe do meu Salvador. Maria, cheia de graça e consolo, venha caminhar com teu povo. Nossa mãe sempre será. Maria, cheia de graça e consolo, venha caminhar com teu povo. Nossa mãe sempre será. Nossa mãe sempre será. Nossa mãe sempre será.